Olá, eu sou Anderson Salles, analista, consultor e gestor credenciado da CVM e sócio fundador da Climb Investimentos, passando aqui no nosso canal no YouTube para compartilhar com você nossos insights sobre investimento, na tentativa de te ajudar a você ter uma tomada de decisão mais assertiva sobre a sua própria carteira de investimentos. Vamos à vinheta de abertura e na sequência eu abro o tema do vídeo dessa semana. Pois bem, e hoje vamos tecer alguns comentários sobre a visita emblemática do presidente brasileiro à Casa Branca, um dos seus primeiros compromissos oficiais internacionais nesse seu terceiro mandato como presidente do Brasil, aí o Lula. A foto aí que a gente compartilha é do site do jornal O Globo, na internet, onde nós também demos uma lida na matéria, um resumo dessa viagem. Tá aí o Lula e o Biden caminhando lá na Casa Branca. E como é que isso pode impactar os seus investimentos, tá? Então, em primeiro lugar, é dizer que esse tipo de encontro bilateral, ele mostra uma certa proximidade entre os países, né? Mais do que isso, o encontro tão no início de um governo aumenta a relevância, né? Que, por exemplo, os Estados Unidos atribui ao Brasil nesse momento internacional, e serve mais para o norte do que virá na sequência, tá certo? Então é uma coisa mais de alinhamento, tem mais uma finalidade de alinhamento de interesses, né? De pontos de vista, uma conversa próxima nesse sentido, e que a partir daí há uma série de desdobramentos para as equipes ministeriais aí de cada país, né? É importante destacar que ambos os países vivem momentos parecidos sob certa ótica, no sentido de que estão com governos mais à esquerda, tá? Muito embora a esquerda americana não tenha muito a ver com a esquerda brasileira, ou seja, a nota de corte do que se entende de benefício ao cidadão do ponto de vista norte-americano é bem diferente da nota de corte desses benefícios sob a ótica do cidadão brasileiro comum. Mas, além disso, vem ambos os países, né, os governos anteriores eram de direita ou de extrema direita, né, uma direita muito radical, né, eram muito alinhados nesse sentido, e aí há uma mudança grande, pelo menos na ótica dos líderes, dos chefes de Estado desses países, né, e eles sentam para conversar. Então, o mundo hoje passa por uma série de questões, e o que está mais importando hoje para os Estados Unidos é a guerra na Ucrânia, né? É a tentativa de frear o imperialismo russo e a guerra comercial com a China, que essa é uma pauta permanente dos Estados Unidos. Então, praticamente hoje o mundo volta àquele modelo de Guerra Fria e que valores ocidentais são confrontados aos valores de nações lá da Ásia, do Oriente, né? Valores não ocidentais, digamos assim. E na essência do mundo ocidental está a democracia. E essa visita, desse encontro dos presidentes, parece que vem no sentido de reforçar o compromisso com a democracia. Ambos os países também, um ponto em comum, sofreram tentativas atabalhoadas de golpe, né? Então houve aquele episódio no Capitólio americano e recentemente aqui aquela tentativa de invasão do Congresso e do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, de grupos minoritários totalmente descoordenados, com risco zero de ruptura democrática, mas que provocou imagens chocantes, né? Sobretudo nos dois países, eu diria, as duas maiores democracias do mundo, né? A gente pode arriscar dizer isso porque as populações são muito grandes em ambos os países que vivem aí democracias consolidadas há bastante tempo, certo? Claro, cada um à sua maneira, a cultura americana, a origem, né, a colonização inglesa é totalmente diferente do que aconteceu aqui no Brasil, onde foi aquela colonização portuguesa e tal, de imigração, de escravos, etc. É uma coisa bem diferente, mas há muita semelhança, né? Há muita semelhança com a origem dos países, o continente americano, etc., mas, sobretudo, o respeito à democracia já há bastante tempo.
Então, me parece que esse encontro vem dar esse recado para o mundo, de dizer, olha, o Brasil reafirma a democracia, o Brasil está alinhado com os Estados Unidos, o Brasil reforça os valores ocidentais, né? Assim como nós americanos. Eu acho que a atitude do Biden é muito dar esse recado lá para essa turma lá da Ásia, né? E isso é importantíssimo, porque isso tem um reflexo no mercado, né? Então, quando você está vivendo um segundo momento de Guerra Fria e esses valores democráticos são tão importantes, então o mundo corporativo começa também a ter que se posicionar, né? Então, quais são os valores da sua empresa? Quais são os valores do seu negócio? São valores ocidentais, de respeito a liberdades individuais, né? A pauta ESG se impõe muito forte nesse encontro, por quê? Porque, considerando que estamos vivendo um novo momento de Guerra Fria no mundo, uma das armas utilizadas pela Rússia para coagir o Ocidente, além, evidentemente, das armas nucleares, é o petróleo. Então, ele faz o Putin torna a Europa refém do petróleo, que ele tem abundância, né? E que é necessário, além do gás natural, né? Um substrato do petróleo, que é essencial para o aquecimento da população no inverno lá da Europa. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a pauta ESG, ou seja, aquilo que é ambientalmente correto, aquilo que é contra a poluição, aquilo que é contra essa indústria do petróleo, porque ela se torna uma arma na mão de pessoas que não respeitam, ou de nações que não respeitam os valores democráticos, né? Ela tem que ser combatida urgentemente. Então, você tem alguns redutos de países do mundo com expertise ambiental, digamos assim, ou com resquício ainda de meio ambiente a ser protegido, porque não há meio ambiente mais a ser protegido na Europa, diga-se de passagem, né? Há muito pouco, insuficiente para manter aquele padrão de vida, e alguém precisa garantir isso, né? E quem é esse alguém? Esse alguém é o Brasil. Então, assim, a nossa fala é no sentido de que esse encontro reforça a posição estratégica do Brasil no mundo, né? O Biden não esperou que o Lula fosse visitar outra nação, ele foi um dos primeiros a receber o novo presidente brasileiro num mundo que está voltando a se tornar polarizado, né? Nós contra eles, Oeste contra Leste, Ocidente contra Oriente. E aí ele está dizendo, olha, a América, né, os redutos de Amazônia, de locais que vão garantir a vida no planeta, ou pelo menos a vida como de acordo com os valores ocidentais, de liberdade, de democracia, de bem-estar social, etc. Esse resquício está aqui na América e a América é dos americanos. Então é um recado muito nesse sentido. E aí o mercado deve se posicionar nessa linha, né, da pauta ESG, porque essa pauta ESG hoje é uma grande arma de combate ao que não é ocidental, ao que não respeita liberdades e garantias individuais, ao que não respeita processo democrático, ao que entende que poucos e que tiranos podem controlar massas, né? Então é isso que está em jogo, foi esse processo que o Putin acelerou no mundo, e esse processo coloca o Brasil no centro das atenções, no spotlight. Então a gente entende que o mercado, e aí você, investidor, fica aí um recado, você deve olhar com cuidado para as empresas que estão caminhando alinhadas a essa pauta ESG. Isso deve dominar o mundo corporativo, tá certo? Se já vinha numa crescente, agora isso vai ser acelerado, porque a guerra na Ucrânia ela está colocando em xeque todo o mundo ocidental. E aí essa galera, Europa Ocidental, América do Norte, Estados Unidos, né? Brasil, as ex-colônias britânicas, Austrália, tal, Japão não foi colônia, mas Austrália, Nova Zelândia, mas também Japão, Coreia do Sul, que são países alinhados a esses valores ocidentais, apesar de não estarem no Ocidente, né? Esse mundo todo se mobiliza contra aquilo que não respeita esses valores. E como é que eles podem ajudar nessa briga, nessa guerra? Implementando a pauta ESG, porque implementar a pauta ESG é enfraquecer o poder de querer ter o petróleo, é enfraquecer essa arma russa e é consolidar esse mundo que se entende que é o melhor mundo para a humanidade, certo? Então fica de olho nisso, não tire isso do seu radar.
Considere sempre isso na hora de fazer a análise das empresas que você vai colocar no seu portfólio de investimentos ou dos títulos de renda fixa também, que vão fazer parte da sua carteira de renda fixa. Qualquer dúvida, chama a gente aqui, baixa o aplicativo, se torna nosso assinante, chama a gente aqui no YouTube, chama a gente no Instagram, chama toda a equipe da Clive para te ajudar a montar essa carteira alinhada aos seus interesses e poder extrair o melhor do momento que o mundo vive, né? Então o mercado ele é pragmático, não pode ser nada diferente disso, e você, investidor, também deve ser pragmático, você deve se posicionar de acordo com esses movimentos macro que vão se desenhando no mundo afora, certo? Obrigado por ter ficado até aqui. Vamos para a vinheta de encerramento. E aí, até o próximo vídeo. Um abraço.